mãos bem alto para Ele. Mais alto que você puder. Ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso, ao único que pode fazer todas as coisas, do princípio ao fim, ao Deus excelente, ao Deus da excelência, ao Deus que pode todas as coisas, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio ao fim. Cantamos amém e amém, amém e amém, amém e amém. Exaltamos seu nome, levantamos seu nome. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A presença de Deus é real neste lugar. Amém. Aleluia, aleluia. Digas bem-vindo, Espírito Santo. Fala comigo nesta manhã. Fala comigo neste dia. Espírito Santo, ministra para mim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para sentar na presença de Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Obrigada, Espírito Santo. Toma o teu tempo, Espírito Santo. Toma o teu tempo, Espírito Santo. E faz a tua vontade neste dia, nesta manhã, neste culto. É no nome de Jesus Cristo. Shalom, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou Emiliane Tivani. Sou cooperadora neste ministério, Igreja Ministerial, Espírito e Vida. Aleluia. Estou aqui para dar uma palavra da parte de Deus, com autorização e bênção do nosso pastor, o Bispo Paulino Tivani. Aleluia. Muito obrigada por esta oportunidade. Aleluia. A honra e a glória é para Jesus. Amém. Nós estamos no mês de elevação. Amém. Elevação. Nós estivemos a orar na semana passada, durante o culto, elevação. Elevação. Elevação é minha porção. Eu recebo elevação. Eu recebo elevação. E neste mês de elevação, há coisas que nós precisamos lidar com elas. Precisamos de tratar pela base. Porque muitas vezes não há elevação por causa de certas coisas. Nós estamos a orar de dia e de noite.
viemos à igreja, ouvimos a palavra, recebemos a unção fresca na semana passada, no domingo passado. Recebemos unção fresca para elevação. Mas nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos para trás e quando vemos à frente, não acontece nada. Não há nenhuma elevação. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o mês de elevação. E esta palavra é resgate. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer resgate. Resgate. Aleluia. Nós estamos neste mês de elevação. E muitos não alcançam a elevação, infelizmente. Por quê? Porque estão presos. Eles precisam de um resgate. Estão presos em algum lugar, em alguma atmosfera, em algum reino. E eles precisam de um resgate. E é por essa razão que eu trago esta palavra da parte de Deus nesta manhã. Porque para nós alcançarmos de facto a elevação, nós precisamos ser resgatados de algum lugar para de facto manifestarmos, chegarmos a um nível de elevação. Amém? Então nós já vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. Marcos 5. Marcos 5, o livro de Marcos está no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, depois de Lucas. Está depois de Mateus, desculpem, está entre Lucas e Mateus. Marcos 5. Quem já estiver lá, diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não estiver, diga espere por mim. Amém. Significa que estamos todos lá. Diz assim a palavra de Deus. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saiu ele do barco. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. No versículo 10 diz: E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Repete comigo: eram quase 2.000. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. Amém. Amém. Quando nós olhamos para a vida e para a história deste homem, nós encontramos uma situação em que este homem, ele estava condicionado a avançar. Ele estava condicionado a ser elevado para algum nível, para alguma dimensão, porque ele estava preso. Ele estava preso
a Bíblia diz que ele vivia entre os mortos. Quando Jesus desce do barco, ele vindo da Galileia, quando ele atravessa o mar, ele passa por tempestades, tribulações, porque ele ia ao encontro de alguém que ia lhe elevar. Quando ele desce, o homem vem a correr, este endemoniado de Gadara, o homem endemoniado de Gadareno. Ele vem a correr e prostra-se diante de Jesus e diz: conjuro-te, filho de Deus, que não me atormentes. Ele vivia onde? A Bíblia diz que ele vivia no cemitério. Estava preso. Vivia entre os mortos. Ele não tinha vida social. Não podia amar, não podia abraçar, não podia comer com os outros, não podia ir às festas. Não podia fazer nada, porque ele estava aprisionado em algum lugar. E o seu corpo era usado para comer carne de mortos. Ele vivia no cemitério, ele estava entre os sepulcros. Ele vivia no meio dos mortos. Ele estava aprisionado, a sua alma, o seu espírito estavam aprisionados em algum lugar. E aqueles demônios que dominavam a ele, usavam do corpo dele como bem entendiam. Este homem vivia como um animal. Não tinha vida própria. Se nós olharmos para ele, nós podemos pensar: será que este homem não tinha família? Será que ele não tinha filhos? Nós até mais adiante, vamos entender pela palavra, quando Jesus diz volta para casa, nós percebemos que ele tinha. Mas o diabo, como gosta da morte, ele tirou a ele do lugar de vida e foi lhe colocar no lugar dos mortos. Era lá onde ele habitava. Era lá onde ele habitava. Ele tirou a família, tirou da família dele, dos filhos, talvez da mulher, dos pais, primos, etc., da vida social, ele o colocou no meio dos mortos. Quando nós vemos que Jesus a dizer, homem, volte para casa, isso encontra no versículo 19 e 20, quando o homem quis seguir a Jesus, depois de ser liberto, Jesus disse, volta para casa. Nós percebemos que ele tinha casa, ele tinha vida, ele tinha família. Mas o diabo tirou-lhe tudo e lhe aprisionou naquele lugar. Os estudos mostram que naquele lugar não passava ninguém. Não andava ninguém naquela zona. Tentaram amarrar, segundo a Bíblia, com grilhões, com correntes, tentaram lhe aprisionar. Mas ele, de tão carregado de demônios, ele conseguia arrebentar todas as correntes, conseguia libertar-se de tudo e ele continuava a reinar ali. Os demônios que estavam a controlar a vida dele reinavam naquele lugar e reinavam sobre ele. E ele não podia ser nada. Quantas pessoas nós vemos hoje não têm vida própria? Quantas? Quantas pessoas vivem em depressão e não entendem? Quantas pessoas querem se suicidar? Não tem razão para viver. Elas nem percebem. Você pergunta a elas, por que você quer morrer? Por que você está assim? Ela não sabe. Talvez ela não seja como o homem de Gadara, que se contorcia, ele se mordia, se agredia. Talvez ela não faz isso, mas ela está tão deprimida, tão angustiada, tão triste, tão desesperada, que ela também está se a contorcer por dentro, por si mesma. Porque demônios, espíritos das trevas aprisionaram aquela vida. Quantos estão nos vícios? Nas drogas, nas bebidas, na bebidice, nos bares. Quantos o diabo lhes isolou, alegando que estamos a passar por um momento de crise. Não há emprego, não há nada, não há oportunidades. O diabo lhe isolou, lhe colocou naquela condição de desempregado. E o desemprego acaba lhe criando tanta
tanto remorso, tanta angústia, ele deprime. Está aprisionado a uma condição, está aprisionado a uma situação. E ele diz que eu não posso viver mais. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quantas pessoas estão aprisionadas ao luto? Que eu, desde que perdi a minha mãe, eu não vivo mais. Não tenho mais vida. Está preso ao luto. Não avança, não vai para lugar nenhum, porque a pessoa ficou naquele dia que a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o cônjuge foi enterrado. Ela também foi enterrada naquele cemitério, naquela campa, e terminou a vida dela ali, dele ali. Está preso. Não vai para lugar nenhum, não avança para lugar nenhum. Outros nós vemos desde que divorciou, acabou tudo, a vida acabou, ficou presa naquele casamento que já acabou há anos atrás. Mas não foi para lugar nenhum, não consegue amar mais, não consegue perdoar, não consegue ser feliz, não consegue fazer mais nada, porque terminou no divórcio há 20, 10, 15, 30 anos atrás. Quantas pessoas nós conhecemos que desde que o namorado, a namorada lhe deixou, não consegue avançar, não encontram razão para viver, vivem se desculpando. Ah, não, é porque eu não posso. Ah, porque eu não tenho. Porque eu não tenho sorte. Porque eu não posso ser feliz. Ah, porque eu não mereço. Talvez não está em Gadara, nas montanhas, no meio dos sepulcros, mas está preso na casa dele, no bairro dele. Está preso, não faz nada. E se trabalha nem produz. É um simples funcionário, tendo ali na bebedice, nos bares, nas drogas, na prostituição, fica ali entretendo ali na depressão, porque eu não sou nada, eu não posso ser nada, eu não mereço, eu não sou feliz, porque a minha vida, eu não tenho sorte, está tudo parado, porque não sou nada. Ele está entretido, está no lugar de morte, tal como este homem. Você nota que o diabo fez de tudo para impedir com que este homem fosse liberto. Ele fez de tudo para impedir com que o endemoniado de Gadara fosse liberto. Jesus passou por tribulações. Quantas vezes o homem de Deus, por orar pela igreja, por você, por mim, passa por tribulações, é atacado porque quer te elevar. Quer te levar a uma dimensão mais alta, mas ele está a ser impedido. Jesus passou por isso por causa de libertar aquele homem com legião de demônios, conforme nós lemos. Jesus passou por tribulações, mas ele é filho de Deus, ele estava na maior calma. Se nós formos a ler a Bíblia, nos versículos anteriores, no capítulo 4 de Marcos, Jesus estava calmo, mas havia tempestade, o barco provavelmente podia naufragar, porque ele ia libertar aquele endemoniado. Satanás fez de tudo, mas quando Jesus pisou naquela terra, ele logo viu, chegou alguém. Chegou alguém que vai tirar este da prisão e vai lhe resgatar e vai levar-lhe para um nível maior. Aleluia. Então, há lutas que os homens de Deus passam. Muitas vezes o diabo entretém a igreja em coisas mesquinhas, porque não quer levar a ele para lugar nenhum. Ele fica ali parado a se contorcer, a murmurar, a contaminar a ele e aos outros, porque a murmuração contamina. E ele não recebe nada de elevação, nenhum progresso. Não vive nada e fica gastando o seu tempo até que acabe definitivamente com a sua vida. Então muitas vezes o diabo vai te impedir de orar, vai te impedir de ler a palavra, vai te impedir de vir à igreja. Muitas vezes o diabo vem com conversinhas, vem com visitas estranhas no domingo, vem com sintomas estranhos. Você domingo quer vir à igreja, surge alguma coisa.
Você quer falar com o homem de Deus, ele te impede de falar com o homem de Deus. Cria sempre situações porque ele está a te entreter. Ele está a entreter para você não receber aquilo que é de fato. Mas Jesus Cristo, aleluia. Amém. Pelo seu Espírito ele vai nos resgatar. Glória a Deus. E ele está nos a resgatar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos Deus a fazer o mesmo que aconteceu com o endemoniado de Gadareno. O rei Nabucodonosor era um rei muito poderoso, mas Deus lhe colocou na mesma condição daquele endemoniado. Nós vemos aqui que há alguma relação nas prisões. Pessoas que estão presas, geralmente elas são atormentadas. Pessoas que estão presas, geralmente elas têm medo de tudo e nada. Pessoas que estão presas, geralmente elas têm dificuldades de amar, têm dificuldades de perdoar. Quando nós vemos o rei Nabucodonosor, Deus lhe reduziu a nada. Ele que era considerado o homem mais poderoso da Babilônia, Deus lhe reduziu a nada. Ele lhe colocou a viver como os animais. A Bíblia diz no livro de Daniel 4 que Nabucodonosor, após o sonho que ele teve, a interpretação de Daniel, Nabucodonosor vivia entre os animais, comia capim, viveu isolado no meio do mato, na selva. Ele vivia atormentado. Onde é que estava a alma e o espírito de Nabucodonosor? Você já se perguntou isso? Ele ficou 7 anos. A Bíblia diz que ele comia do capim e do orvalho, ele molhava pela manhã, tal como os outros animais. Onde estava a alma e o espírito de Nabucodonosor quando ele estava como um animal na selva? Ele estava preso em algum lugar. Era necessário que Deus fizesse aquilo para que ele se redimisse para Deus. Ele podia ser poderoso, mas ele não tinha a essência da vida. O Filho de Deus. Ele não tinha Jesus Cristo. Ele não tinha Deus. Ele podia ser o mais poderoso, mas ele não tinha Deus. Deus lhe reduziu a nada. Ele viveu atormentado, estava preso em algum lugar. A Bíblia não revela isso. Mas quando você e eu lemos a Bíblia, temos que nos questionar. Ficou 7 anos preso como um animal. Onde é que ele estava? Onde estava o espírito de Nabucodonosor? Onde é que ele estava? Então, para dizer que existem semelhanças que nós vemos quando pessoas estão presas. Quando nós olhamos para o centurião de Cafarnaum, quando ele vai ter com Jesus para pedir a oração pelo seu servo, a Bíblia dá as mesmas descrições daquele homem que estava doente. Ele diz que ele estava enfermo e atormentado. Atormentado. Quer dizer que não existe uma prisão de paz. Ele estava doente. A condição era doença. A prisão daquele homem era doença. A prisão do endemoniado de Gadareno era possessão demoníaca. A prisão de Nabucodonosor qual era? Era de orgulho, de soberba, de altivez. Nós vemos isso pela palavra. Este homem que estava enfermo também estava atormentado. Ele estava preso em algum lugar. É por isso que ele estava doente. E Jesus Cristo libertou com apenas uma palavra. Ele tirou daquela condição. Resgatou da doença. Aleluia. Aleluia. Jesus resgatou o servo do centurião. Jesus resgatou o endemoniado de Gadareno. Jesus resgatou Nabucodonosor. Eu perguntava ao bispo quando estudava esta história. Eu perguntava, mas por que Deus fez isso com aquele rei? Por quê?
Quer dizer que Nabucodonosor tinha algo especial. E Deus precisava resgatar a vida daquele rei antes que ele se perdesse. Ele podia se perder. Muitas vezes a prisão nos perde, leva à perdição. Aleluia. Amém. Muitas vezes a prisão leva à perdição. Aleluia. E nós vemos o homem Gadareno. O homem Gadareno era um indivíduo profundamente oprimido. Ele era oprimido espiritualmente. Ele era rejeitado socialmente. As pessoas tinham medo dele, não se aproximavam dele, ninguém falava com ele, ele vivia isolado. Ele vivia totalmente, dominado por legião de demônios. A Bíblia diz que eram 2.000 a 6.000 demônios numa pessoa só. Em que momento ele ficou livre? Desculpa, refaço a pergunta. Em que momento ele estava lúcido? Será que em algum momento ele ficou lúcido? Carregado de 2.000 a 6.000? E a pergunta que eu faço, quando ele corre para o Jesus e diz: ei, filho de Deus, conjura-te, não me atormente. Quem era? Eram os demônios? Os 6.000 ou era o homem? Será que em algum momento ele estava lúcido? Não. Ele era dominado porque ele estava preso em algum lugar. Ele foi isolado entre os sepulcros. Ele se automutilava, se mordia, se agredia. Por isso que ele não podia viver com ninguém. Nenhuma corrente podia lhe conter. Aquele foi considerado o pior caso de opressão e teve restauração imediata. Amém. Pela autoridade de Jesus Cristo. E eu pergunto: haverá alguma coisa impossível para Deus? Não. Pergunte para o seu irmão: haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível? Não existe. Existirá alguma prisão que Deus não pode te resgatar? Existe alguma prisão que Deus não existe. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo muito interessante. Que eu particularmente achei interessante é que quanto maior for o nível de prisão e de possessão, menor é o nível de identidade daquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? O nível de opressão daquele homem, daquele endemoniado que ficou livre, era tão elevado que nem sequer era mencionado o nome dele. Quem era o homem de Gadareno? De Gadar? Quem era? Qual é o nome dele? Alguém sabe dizer o nome dele? A Bíblia não relata o nome daquele homem. Estudos antropológicos, arqueológicos, ninguém consegue dizer quem é o nome daquele homem. Você vê que pessoas, quando estão presas a uma condição, quando estão presas a uma circunstância, elas não são chamadas pelo nome. Elas são chamadas de acordo com a condição que ela está presa. É chamado de quê? O divorciado, o isolado, o desempregado, aquele pedichão, aquele que não estudou, é o nome dele. Está vendo aquele que não estudou? Aquele ali mesmo. É o nome dele. Não tem nome, não tem identidade, porque está preso a uma condição. Já viram aqui? Está vendo aquela família, na família dos Matuses? Aquela que não consegue casar, aquela que não casou, não tem sorte. Não tem nome essa irmã, não tem nome, não é Julieta. O nome dela é aquela que não consegue casar. Quer dizer que o nível de prisão da pessoa
tira a sua identidade. Ela deixa de ser quem ela é e ela passa a ser aquilo que ela está presa. Não tem sorte, é o esquecido, ninguém se lembra dele. É aquele que vive nas barracas. Está vendo aquele vizinho? Aquele vizinho que está sempre nas barracas. Não está a ver? Aquele que lhe encontra às 6 horas, está lá mesmo. Ah, ok. Tá. Já vi. Não tem nome aquele vizinho. Está preso. Está perdido no vício. Ele está preso a uma condição, não tem sorte. Aquele que vive nas ruas andando, todo mundo lhe conhece. Todas as ruas de Maputo lhe conhecem. Ah, não conhece aquela irmã? Ah, até as ruas de Maputo todas lhe conhecem. Não tem nome a irmã. Muitas vezes o diabo aprisiona as pessoas desta forma, mentalmente, emocionalmente. E finalmente ele possui definitivamente. Mas nós, quando vemos a história deste homem, nós vemos Jesus cruzou o mar por ele. E hoje Jesus cruza o tempo e a eternidade por ti, por mim. Então você não vai sair dessa atmosfera como você entrou. Você não vai sair dessa atmosfera como você entrou. Você não vai sair na mesma condição de prisão. As correntes que te amarravam vão ser despedaçadas hoje. A elevação que não querem que você alcance, você vai alcançar hoje. Jesus te resgata em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos pessoas presas. Quantas pessoas, eu até podia perguntar um a um aqui na sala. Irmão, quantas pessoas você conhece que estão presas em algum lugar? Legião são muitos demônios. Não é um. Aquele homem não estava preso a um lugar. Ele estava preso a muitos. Os colegas também fizeram um ataque, mas um demônio ali, e foram se juntando, foram se adquirindo. Foi aquele mane, a cerimônia na missa de sei lá quem, entrou outro. Ah, porque fui fazer um trabalho, porque tinha que trabalhar numa terra e na beira, mas outro demônio. Pela sorte daquela pessoa, tudo está preso. A pessoa não é nada. Sabe por quê? Não sabe. Não sabe por quê. Legião de demônios a controlar a vida. Então essa pessoa precisa de sair do dia que nasceu, sair do dia que foi à escola, dos dias que se relacionou com fulano de tal, ou por alguma relação sexual. Precisa de sair daquele mane, precisa de sair da beira, precisa de sair de Nhambane, precisa de sair da igreja também, que é um aspecto importante. Muitos são presos nas igrejas, estão presos nos pastores, nos profetas. Os profetas, pastores, não lhes deixam ir para lugar nenhum, não lhes deixam avançar. Está perdido aí num túmulo, num túnel, num poço do profeta, do pastor, tal. Não vai para lugar nenhum. Então essa pessoa precisa de sair, ser resgatado desses lugares todos, ser liberto desses lugares todos para de fato viver a elevação. Aleluia. Diga: Senhor, liberta-me de toda a prisão oculta. Amém. Existem muitas prisões. Muitas. Eu estou a mencionar algumas aqui com exemplos claros. Exemplos claros. Falei de nascimento. Algumas estão presas no bairro também. Se você notar, este homem, aqueles demônios que lhe controlavam eram daquela província, daquela região.
por isso quando Jesus libertou, eu até perguntei ao bispo, por que mandaram embora Jesus? Se ele havia ido lá para libertar a ele. Se Jesus foi para resgatar aquele homem, por que logo lhe mandaram? Entra no barco, Senhor, sai daqui, vai embora. Por quê? Existem pessoas que estão presas no bairro, não entendem por quê. É aquela atmosfera, aquele demônio. Não te permite lugar nenhum. A tua prisão é onde? Desde que nasceu no Xamanculo, ficou lá. Não saiu, mas hoje vive na Somershield. Hoje vive no Triunfo. Vive no Belo Horizonte. Mas a alma e o espírito dele estão no Xamanculo. Estão presos no bairro. Os espíritos de Xamanculo é que lhe dominam, lhe governam, lhe atormentam. Espíritos daquele bairro. Dê exemplos concretos de pais, filhos que estão presos aos pais. Não há nada que vou fazer na minha vida que não possa consultar minha mãe ou meu pai. Como? Teu pai e tua mãe é teu Deus. Estão presos, mamãe, papá. Sai da casa da tua mãe. Sai da casa da minha mãe. Não sai por quê? Por que não consegue sair da casa dos teus pais? Pergunta ao seu irmão. Por que não consegue sair da casa dos teus pais? Alguns já saíram. Sempre sonho enquanto estou na casa. Tudo que está acontecendo na minha vida, eu sonho enquanto estou lá. A festa é lá. As cerimônias são lá. Quando eu comprei carro também estou lá. Mas o carro comprou enquanto estava na casa dele. Não saiu. Então está preso. É uma prisão essa. Há de avançar mesmo? Não. Vai avançar esta pessoa? Vai ser elevada? Não vai ser elevada. Existem muitas prisões. Existem prisões da alma. Estão relacionadas com traumas, com rejeições do passado. Existem prisões proféticas que estão relacionadas, que impedem a pessoa de concretizar a vontade de Deus para a vida dele. Existem prisões de fundamentos, que são prisões relacionadas a gerações, a maldições hereditárias familiares. Algumas delas carregam um nome, um apelido. Algumas delas carregam a zona. Outras carregam o sangue. Essas prisões são essas que nós vemos muitas vezes que dizem, naquela família, todos são alcoólatras. Naquela família, todos morrem aos 40. Naquela família, ninguém casou. Está relacionado com prisões de fundamentos. Tem a ver com algo geracional. Tem a ver com algo hereditário. Estão relacionadas com mágoas. Pessoas que não conseguem amar, não conseguem perdoar. É uma prisão. E você pode estar a me perguntar hoje, mas pastora, pode um cristão estar na igreja há 10, 20 anos e continuar preso? Pode. Pergunta isso para o seu irmão. Pode. Pode? Sério? Diga Jesus. Jesus. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Para eu entender a minha vida. A minha vida. Resgata-me. Resgata-me. Nesta manhã. Em nome de Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas histórias de resgate. Muitas. A que eu vou trazer aqui é a mais curta. Vamos terminar brevemente. De forma sintética, quando nós olhamos para o povo de Israel no Egito. Eles estavam presos. Eles estavam presos. Eles estavam presos não só fisicamente, mas eles estavam presos também espiritualmente. Eles estavam presos ao Egito no espírito também.
Você vê que tal como o homem de Gadareno, eles não podiam fazer nada. Não podiam ter nada, não podiam construir nada para eles. Eles eram escravos do Egito. Não podiam ir para lugar nenhum, não podiam avançar. É por essa razão que estudos mostram que o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, aquilo representava a lavagem, o seu batismo. Eles foram resgatados, mas eles precisavam ser lavados. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram lavados. Aleluia. Amém. Eles foram lavados espiritualmente e desprenderam das prisões, das escravaduras que haviam ainda no seu DNA espiritual. Deus resgatou aquele povo conforme nós conhecemos a história, conforme nós vemos pela história. Aquele povo talvez já nem tinha esperança, talvez já nem acreditavam que algum dia podiam ser livres. Talvez eles achavam que iam morrer escravos. Eles murmuravam perante Deus. Mas o Senhor não pode nos tirar dessa condição. Deus não pode mesmo nos tirar desta condição de escravatura. Quantos anos eles viveram naquela condição? Talvez eles não tinham esperança mais nenhuma. E quando eles achavam que tudo acabou, chegou Deus. Amém. Resgatou a eles. Amém. Quando você acha que já não há mais tempo, não há mais esperança para nada na sua vida, Deus chega ali e resgata. Aleluia, glória a Deus. Deus chega ali e te livra. Deus chega ali e te leva daquela condição. Deus te tira daquela prisão. Deus te resgata daquela opressão. Quando você acha que já passaram muitos anos, será que eu ainda posso conseguir? Será? É aí que a Bíblia diz: haverá alguma coisa impossível para Deus? Não haverá nada impossível para Deus. Não haverá nada impossível para Deus. É o mesmo Deus ontem que libertou este povo. É o mesmo Deus ontem que libertou o endemoniado. É o mesmo Deus ontem que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. É o mesmo Deus ontem que curou o servo do centurião de Cafarnaum. É o mesmo Deus hoje. Aleluia. Que está aqui, neste lugar, para resgatar a si e a mim. Para nos resgatar de uma condição, de algum lugar. Para nos resgatar de prisões. Para nos resgatar de prisões e nos levar, de fato, elevar. De fato, tornar-nos elevação nossa porção. Aleluia. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Este dia não é um dia comum. Eu recebo a sua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Agora, o que acontece muitas vezes? O que acontece? Muitos são libertos. Muitos são libertos. Eu quero convidar um dia o irmão Flávio para ele contar um testemunho muito poderoso que Deus fez na vida dele. Amém. Ele é uma das pessoas das quais nós podemos usar como exemplo quando construirmos o nosso livro, fizermos o nosso livro. Deus resgatou a vida dele. E como muitos, vamos ver aqui um testemunho já. Queria pedir que preparasse. De um homem também que estava preso. Ele próprio reconhece. Estava preso em algum lugar. Ele estava preso e ele sozinho via a vida dele, tudo ficou estéril. Não dava frutos em nada. Mas Deus resgatou a ele. Deus está a exaltar a ele como nunca. Deus está a estornar, devolver o que eu estava. Existem condições as quais as pessoas são colocadas nelas. Estão presas.
presas. Além, você nunca viu pessoas na rua que andam, parecem caixas? Não tem assim? Onde é que está a alma dessa pessoa? Onde é que está o espírito dela? Foi aprisionado em algum lugar. Está preso a alguma condição. É importante quando nós recebemos este tipo de mensagem, recebemos a palavra, a pregação, é importante nós guardarmos ela e decidirmos não voltarmos mais. Por quê? Porque muitos são libertos das prisões de uma ou de outra forma. Muitos são libertos, mas eles voltam para a mesma prisão. Na linguagem de senso comum, diria trabalho de maracuene. Veio à igreja, orou, ouviu a palavra, foi liberto, voltou para casa, voltou para a mesma prisão. Como? Sentimentos. Por novas alianças. Voltou para a mesma prisão. Disse, não, eu acho que estava melhor lá, Senhor. Aleluia. Amém. Então muitos voltam. Muitos voltam por sentimentos, palavras. Outros voltam por medo. Provavelmente não sejam convertidos a Cristo. Então quando nós olhamos para este homem, nós vemos que ele foi liberto, mas ele não voltou para a prisão. Diga ao seu irmão, este homem não voltou para a prisão. Este homem não voltou para a prisão. Não aceite voltar para a prisão. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que quando Jesus foi mandado embora de Gadara, o homem quis lhe seguir. Disse, Jesus, posso ir consigo? Quero te servir, homem de Deus. Mas Jesus disse, não, volta para a sua casa, para a sua família e vai anunciar o que Deus tem feito. Mas voltar para aquela condição. Ele disse que eu agora sou uma nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo na minha vida. Então eu tenho que fazer algo nesta minha nova vida. Eu tenho que subir degraus nesta minha nova vida. Eu tenho que subir nesta minha nova posição. Eu de fato preciso elevar. Então eu não posso recuar. Eu não posso voltar para a prisão. O espírito mundo, quando ele é expulso, ele anda em derredores por lugares áridos. Quando ele vê que não encontra, ele volta para onde ele tinha saído ou foi liberto. E volta com quem? Com 7 piores. Volta com 7 piores. Agora, você que foi liberto e voltou para a prisão, acha que vai encontrar legião de 2.000? 2.000 mais 7 piores. Aquela prisão, quando você se posicionar, você precisa dizer, eu não vou voltar mais a esta prisão. O povo de Israel, quando nós vemos eles, quando atravessaram, alguns deles disseram que era melhor nós termos ficado no Egito. Quer dizer que eles pensaram que talvez a nossa libertação não era boa, não era suficiente. Melhor era aquela condição de escravo. Talvez a condição de opressão, talvez a condição de escravatura no Egito era melhor que esta. Não. Se eles tivessem voltado para o Egito, como é que eles estariam? Piores. Estariam como? Piores. Então, quando você recebe libertação, meu irmão, não volte para a prisão. Amém. Amém. Não volte para a prisão. Quando você recebe uma profecia, não guarda ela no bolso. Ore sobre aquela palavra. Aleluia. Amém. Ore, faça alguma coisa. Haja. Não fique parado, seja como este homem. Ele é exemplar. Ele recebeu libertação.
ele vai. Aleluia. Amém. Quando nós vemos a palavra de Deus no livro de Colossenses 1, diz que Deus nos libertou do império das trevas. Eu, usando outras versões, podia dizer: Deus nos resgatou do império das trevas. O que ele fez quando ele te resgatou desse lugar? Ele te transportou o protagonista da sua vida. Você tem que ser o protagonista da sua elevação. Você não pode aceitar receber uma profecia e voltar, tudo tá. Receber a palavra de Deus, receba a oração, volta para o pecado. Eu lembrei-me agora de uma história de uma mulher que ela foi visitar uma família. Chegando lá naquela família, visita normal, ela conversa e tudo mais, volta para sua casa, em oração, ela dorme e não lembra-se do que tinha sonhado. Quando o homem de Deus ora por aquela mulher, os espíritos que manifestaram e etc, de todas as formas, saíram. Quando termina grande e tinha um muro vedado, saio, isso no sonho daquela mulher. Ela conta: eu me lembrei do sonho desta noite porque ela havia se esquecido. E ela diz que quando eu quero sair, eles dizem: você não pode sair daqui porque você viu e ouviu demais. E ficou presa lá. Veio a correr para a igreja, para o homem de Deus orar, porque não estava bem. Dor de cabeça, o corpo dói, já não consegue fazer nada, a pessoa já está a contorcer mesmo. Por quê? Ficou aprisionada no sonho por causa de uma visita. Por causa de uma visita. Viu e ouviu demais. Então, fica presa aqui. Se não houvesse poder e unção suficiente para libertar aquela pessoa, será que teria saído daquele lugar? Talvez tempos depois íamos ouvir que fulano morreu. Porque está preso, ficou preso lá. Não saiu mais. Então Deus é capaz de nos libertar. Aleluia. Amém. Deus é capaz de te libertar. Amém. Diga: Senhor, liberta-me de prisões invisíveis. Aleluia. Deus quer te resgatar, meu irmão. Quer te resgatar para um propósito. Ele quer te resgatar para você manifestar o seu tempo, manifestar o seu propósito, manifestar o seu chamado. Ele quer te elevar a um destino que te espera. Você pode ter vários questionamentos. Você pode estar a pensar: será que eu só estou a viver só? Deus quer te tirar dessa condição de sobrevivência. E Ele quer te levar a viver de fato a sua vida. A palavra de Deus diz que se portanto o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus tirar, você verdadeiramente, certamente. Aleluia. Então nós vamos ouvir nesta manhã este breve testemunho. Não sei a equipa se está pronto o vídeo. Nós vamos ver este testemunho. Aleluia. Nós vamos ver esse testemunho nesta manhã antes de nós orarmos. Enquanto nós vamos orar, nós vamos nos lembrar das seguintes passagens: Romanos 8:15 e Apocalipse 5:9. A primeira diz que porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O segundo é Apocalipse 5:9, que diz que porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Fecha um minuto só. Para Deus de toda a tribo, língua, povo, nação, instituíste reino e sacerdote, e reinarás em terra. Reinarás em terra. Então nós vamos lembrar-nos destes versículos enquanto vou lançar os pontos de oração. Eu não sei se vocês lembram deste dia, antes de passar o vídeo. Estávamos aqui num culto profético.
E houve um homem que ele não é daqui da igreja, conforme o bispo diz, ele semeou para aqui, para o ministério. Não sei por que razões, porque ele nem vem à igreja. Ele decidiu dar-nos um projetor. A ideia hoje era nós projetarmos com o projetor que ele semeou para o ministério, aleluia. Amém. Mas infelizmente, por razões alheias à nossa vontade, não conseguimos usar o projetor, por outras condições também, por as condições da sala também. Mas futuramente nós vamos estar a usar esta semente. No dia que o homem decidiu semear o projetor, trecho daquilo que aconteceu. Aleluia. Não temos som, não é? E nós vemos, ele depois conta, temos aqui tudo, vamos ouvir o que Deus fez na vida dele em pouco tempo. Este culto foi, creio que 17 de maio. Creio que foi a 17 de maio. Hoje estamos a 8 de junho. Ainda não fez um mês. Aleluia. Vocês estão vendo essa coisa? Alguém trouxe semelhou isso? E disse: eu quero oferecer à igreja. E essa pessoa não vem para a igreja. Mas o Espírito de Cristo estava dizendo para eu levar e deixar no altar de Deus. Porque Ele quer fazer uma obra no dono desta coisa. Nós vamos ouvir agora o áudio que ele partilhou. Peço para colocar um som audível. Aleluia. Ele conta o seu testemunho. Conforme diz o homem de Deus, disse: o nome dele vai ser lembrado. E o nome dele foi lembrado. Ele foi chamado sem ter conhecimento, sem ter concorrido. Peço para pôr um som de... Queria por este meio prestar o meu testemunho em relação a alguns milagres que têm acontecido na minha vida, sobretudo nos últimos dias. Primeiro, louvar a Deus pela glória e honra, pelo Espírito da sabedoria. Entretanto, eu recebi por aí 2 semanas atrás um vídeo em que o apóstolo Paulino Tivana, do Ministério Espírito e Vida, orava para mim, para que de fato Deus impusesse suas mãos na minha vida. E eu tenho sentido a presença divina na minha vida, pois nos últimos dias, como já disse, aconteceram alguns eventos maravilhosos na minha vida, desde pequenas coisas como animais que já não concebiam, que passaram a conceber, e também no domínio profissional tive alguns contactos que de fato são de louvar a Deus, em que na última semana
Do nada recebi um telefonema convidado para fazer parte de uma agremiação que é a maior do país, assumindo um cargo de fato relevante para um setor econômico que tanto contribui para o bem-estar do povo moçambicano. E eu interpreto isso como resultado daquilo que é a mão divina de Deus na minha vida. E por este meio quero agradecer à Igreja, na pessoa do seu apóstolo, pastor, fundador, Paulino Tivana, pelas orações, pois tenho já sentido a manifestação divina na minha vida e que as suas orações têm estado, de fato, a surtir efeito. Eu, por este meio, quero agradecer primeiro a Deus e agradecer a si, pastor Paulino Tivana, agradecer o seu ministério, agradecer a toda a gente que de alguma forma tem contribuído para a sua obra, muita força, e estamos juntos. Obrigado. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu revendo este vídeo, volto a ficar impactada. Naquele dia, o homem de Deus dizia: o nome dele está a ser lembrado. Assim que este projetor está aqui, neste altar, o nome dele está a ser lembrado. Quando ele conta o testemunho, ele diz que a vida dele, tudo estava parado. Até animais não procriavam. Quer dizer, ele não via frutos em nada. Era sequidão, ele estava no deserto. Quer dizer que algum dia a vida dele foi presa em algum lugar. Perdeu tudo. Perdeu o emprego, era diretor, representante no ramo da avicultura, perdeu tudo. Ele conta que o animal, um dos cães dele, há 3 anos que ele tem um cão, considerava estéril. Ele conta que quando ele recebe a oração naquele dia, não recebeu oração, eu depois partilhei o vídeo, uma semana depois com ele, eu disse de agradecimento, tem aqui uma palavra específica para si. Ele conta esta semana passada que ele descobre que a cadela, uma semana depois da oração, a cadela afinal estava prenha. Depois dele ter semeado, afinal a cadela estava prenha, teve uma cria, uma cadela que era estéril. Há 3 anos, os cães têm cios de 6 em 6 meses. Teve vários cios, mas nunca, certamente não teve cios. Não teve cios e nunca teve filhos. Concebeu. Ele diz que eu crio pássaros há anos, nunca tive nem um ovo. Um ovo. Mas os pássaros estão a dar ovos na minha casa. A cadela deu o nome de Esperança. Ele recebe chamada: Senhor, o carro que recebeu agora o cargo recentemente, ele diz que recebe uma mensagem ele diz: como? O meu nome foi lembrado. Jesus Cristo é bom. E ele foi nomeado recentemente como vice-ministro neste ramo, na área em que ele trabalhou há muitos anos atrás, que ele simplesmente perdeu o emprego, perdeu tudo, estava tudo parado. E Deus restaurou a vida dele. Glória a Jesus, uma salva de palmas para ele. Mais forte, se você pode glorificar a este Deus. Aleluia. O mesmo Deus que resgatou a ele pode resgatar a si. Amém. O mesmo Deus que lembrou do nome dele, ele lembra do seu nome. Amém. O mesmo Deus que restituiu a vida dele, a família, os animais, as aves, ele também está a restituir a sua vida. O mesmo Deus que resgatou a ele da prisão, do anonimato, do esquecimento, hoje ele está a resgatar aqui também. Você está a sair do lugar do anonimato. Você está a sair do lugar do anonimato. Você não vai ser mais esquecido. O seu nome está a ser chamado. Deus está a chamar por ti. Ele está a acionar governadores, ministros, pessoas influentes para resgatar. Você está a ser resgatado. Você está a
condição. Você está a sair dessa exposição. É no nome de Jesus. Aleluia. 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 Coloque-se de pé. Enquanto você aplaude ao Senhor, coloque-se de pé. Aleluia. Nós estamos orando nesta manhã. Oh, Shabaralegadia Tararabaianda. O Deus de resgate. O Deus de resgate. Haverá alguma coisa impossível para Deus. Haverá alguma coisa impossível para Deus. O mesmo Deus que resgatou o povo de Israel. O mesmo Deus que resgatou o homem de Gaderé